Voltamos, hein? Estamos de volta aqui no canal. Eu já peguei meu cafezinho, que o PVC trouxe muito gentilmente para mim. Obrigada, viu, PVzito? Só no YouTube. Só no YouTube que tem essas do café, mas a gente segue falando sobre seleção brasileira. E vamos projetar um pouco nessa seleção daqui para frente. O Hernan já falou alguns nomes que serão observados por aqui, né? O Pedro vai ser observado, o próprio João Pedro, nessa busca por um 9 aí, alguém pelo menos como opção para que a seleção brasileira consiga fazer mais gols. Vamos fazer aqui um balanço dessa data FIFA, PVC e Hernan. Quem ganha pontos? Hernanzito, você falou, né, do Alex, que realmente foi um grande destaque ainda mais pela surpresa, ainda teve um fator surpresa que ninguém esperava. Casemiro volta para a seleção, volta muito bem. Volta para não sair mais. Volta para ficar. Bruno Guimarães foi questionado... Tem um bastidor do Casemiro muito bom. Desculpa, pergunta para ele. Só fiz um parênteses, perdão. O Bruno Guimarães é um jogador que teve uma partida extraordinária ontem. Ontem foi bem, né? E estava sendo questionado, então acho que esse jogo de ontem foi importante para ele. Acho que o Bruno Guimarães, os questionamentos eles são válidos, mas eles são questionamentos de uma seleção como um todo que não estava bem, né? Então, acho que o Bruno estava nesse bololô todo. É o que a gente estava falando, né? É um Desculpa jogador te interromper, importante. de time que não está bem, time ruim, enterra jogador bom. E acho que todo mundo que teve uma segunda chance mostrou serviço. Eu só fiquei assim, na dúvida em relação aos laterais. Acho que o Wanderson, pelo jeito o Wanderson ganha um espaço ali. E na esquerda, acho que é o Alexandro. Acho que o Alexandro vai acabar se firmando. Eu não consigo ver um Guilherme Arana, por exemplo, recuperado, jogando bem no Atlético Mineiro, se vai ser aquele jogador frequente nas convocações como era antes. Então, eu acho que vai ter uma mudança interessante ali na lateral esquerda. Acho que a gente vai ter zagueiros sendo convocados também pela questão da versatilidade, tipo o Beraldo ontem que entrou de lateral, o Léo Ortiz que pode ser um primeiro volante. O que me falaram foi que o Léo Ortiz não foi utilizado, mas o Léo Ortiz foi muito elogiado nos treinamentos. Então o Léo ele teve ali um desempenho interessante nos treinamentos e a comissão técnica do Ancelotti observou, falou, esse cara aqui vamos ficar de olho, vai continuar no nosso radar. Legal isso. Tem um bastidor do Casemiro que é impressionante. O Casemiro é um jogador, isso aqui não é uma certeza absoluta, mas é uma informação preciosa. O Casemiro é um jogador que, já falei aqui sobre os 5 líderes do movimento de 2021, que eram Casemiro, Danilo, Alisson, Marquinhos e Thiago Silva, que eram jogadores que diziam para o Caboclo que não era para ter Copa América aqui e que se posicionavam veementemente. Bom, aí veio a Copa América, o Caboclo caiu, assumiu o Edinaldo, o Casemiro foi muito importante na seleção na Copa do Mundo de 2022 e depois continuou nas convocações até o momento que ele desapareceu. Misteriosamente nem tanto, porque ele não estava tão bem no Manchester United e o Manchester United não estava bem. Mas uma coisa que acontecia naquele bastidor era que o Edinaldo, que era o presidente, que destinou o dinheiro que a gente sabe para as federações, pela matéria da Piauí, e que, ao mesmo tempo, não assinava reembolso de Uber, e discutia a quantidade de garrafas d'água no treino. Esse presidente da CBF era um cara que começou a se incomodar porque o Casemiro chegava e dizia: presidente, o senhor prometeu que vai pagar o salário do funcionário. O senhor prometeu que vai pagar o salário do outro funcionário. O senhor prometeu que ia resolver esse problema para a gente. E ele era o porta-voz das cobranças das coisas prometidas. Não das coisas a serem prometidas. Das coisas que já tinham sido prometidas e que não eram cumpridas. Isso junto ao Edinaldo? Junto ao Edinaldo. Diretamente. De coisas pequenas até coisas mais importantes do elenco. Do elenco. Até quando dava ruim, assim, alguma rusga dentro do elenco, o Casemiro foi importante. Lembra daquela situação em Cuiabá, que o Neymar, jogaram pipoca no Neymar, o Neymar não gostou. E aí teve, o vestiário foi quente depois daquele episódio. E o Casemiro foi o cara que chegou lá e bancou pelos jogadores e acalmou a coisa. E o Edinaldo chegou um momento em que muita gente ali dentro acha
que ele começou a não gostar. Mas isso interferiu em convocações? Pode. A sensação é que sim. Pode ter interferido. Então, isso é muito valioso. Muito. Porque o Casimiro e o Danilo são líderes da seleção, e o Alisson hoje também, e o Marquinhos, porque o Thiago Silva está fora da seleção nesse momento, até pelo momento de carreira dele. Mas essas 4 figuras são muito líderes do grupo. E o Casimiro é o mais líder do líder, independentemente dele ter a braçadeira de capitão ou não. Ele é o cara que vai dizer, isso aqui a gente precisa disso. Para o nosso trabalho, precisamos desta condição. Para o nosso trabalho, precisamos desta condição. O senhor prometeu que ia dar isso para a gente. E aí chegou uma hora que o presidente não gostou. Isso tudo é informação. Ah, se não gostou, cortou, aí já é um entendimento mais subjetivo. Mas é muito valioso o entendimento disso, até para a compreensão de como estava falho o trabalho da seleção brasileira e como isso interferiu no resultado, interferiu no ambiente e, consequentemente, interferiu nos resultados. Essas informações que vocês dois estão trazendo, Hernan e PVC, são bem relevantes, né? De como a postura do Casemiro, uma postura positiva, né? Brigando pelo elenco, por questões do elenco, pode ter interferido na presença dele na seleção brasileira. E, ó, vou bater bumbo aqui. Opa! Vamos bater bumbo? Ô, bumbo, PVC! Entrevista do Casimiro ontem, falando que se eu não estivesse jogando bem, eu não estaria aqui convocado. Não estou sendo convocado pela relação com o Ancelotti. Não, é claro que não está sendo. E era uma situação falada dentro da seleção. O Ancelotti gosta muito do Casemiro, se cercou de pessoas que ele conhece, que ele tem confiança e tal. Mas eu, bancando aqui, acho que o Casemiro deixou isso bem claro. Se ele não estivesse jogando bem, não seria chamado. Não seria. Agora, ele é chamado por uma série de circunstâncias. Ele é chamado porque ele está jogando bem na Liga Europa. Sim. Não na Premier League. Ele é chamado porque ele é uma referência da seleção, e o Ancelotti já entendeu isso. E ele é chamado porque ele é um líder também para o Ancelotti, um cara que vai dizer, aqui, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. Isso tudo é valioso. Sim. E se ele estiver jogando bem, ele jogou bem ontem. Monstro ontem. Jogou muito bem ontem. Acho que ele foi uma das grandes partidas que não se via há tempos, né, do Casemiro. Vamos projetar a seleção brasileira nas próximas partidas? Qual que é o caminho até a Copa do Mundo? Não tem muitos jogos até lá, mas o Brasil vai ter alguns testes interessantes, vai fazer amistosos contra as seleções de outros continentes, o que, claro, é muito importante para que a seleção seja testada. Mas antes disso, tem 2 jogos aí pelas eliminatórias ainda, 2 jogos que finalizam as eliminatórias para a Copa do Mundo. Então, a seleção brasileira ela volta a campo em setembro, né? A gente está aparecendo aí. Em setembro tem jogos contra Chile e Bolívia, que encerra essa participação. Chile joga no Brasil. Está entre Maracanã e Mineirão, é isso? O Mineirão se candidata a receber esse jogo, né? E tem também o Maracanã. Aí vai ter a decisão. Hoje está mais pro lado do Mineirão do que do Maracanã. Eu gosto de ver a seleção brasileira jogando em BH, jogando em casa. Mas por que você gosta aí? Porque eu sou de BH e eu gosto de ver a seleção jogando em BH. Eu tenho trauma. Você tem trauma? Tem o 7-1, né? Mas já tiveram boas vitórias em BH também. Já, boas. Grande 7-1, por que lembramos disso? Novembro de 2025, 2 amistosos contra seleções africanas, que esses jogos devem ser realizados na Europa, mas antes disso tem outubro, que eu pulei, de 2025, 2 amistosos contra seleções asiáticas. Uma deve ser a seleção japonesa, que já fez o convite para o Brasil, então esse jogo deve acontecer em Tóquio. Pulamos novembro para março, 2 amistosos contra seleções consideradas aí numa segunda prateleira da Europa, no nível B. E em junho, aí já muito pertinho da Copa do Mundo. Não é isso? Não, ao contrário. O Rodrigo Caetano falou, março, 2 seleções nível A nível da A, Europa. porque essas seleções não estarão envolvidas na repescagem, é isso? Exatamente. Tá. E junho, porque junho já é nos Estados Unidos. Já é Copa. Então você não vai jogar 2 jogos de Copa do Mundo em junho contra Alemanha e Espanha.
você vai jogar contra Noruega e Croácia. Noruega e Croácia. Croácia não é nível B, né? Bom. Tudo certo, professor. Tudo bem, não tem problema. Você entendeu, né? Entendi, Noruega e Dinamarca, Noruega e Bélgica também não é nível B. Acho que esse é o fator, né? Times que não estejam envolvidos na repescagem europeia para a Copa do Mundo, aí eles vão ter, né, mais tempo, mais liberdade para fazerem amistosos aí, jogos que serão importantes para a seleção brasileira. O que a gente pode imaginar? O Ancelotti falou que vai testar ou vai observar, mais de 70 jogadores. Ele falou mais ou menos 70. Pois é, muita coisa, né, para ele. Então vai ser um período aí de muita observação. Ele vai tirar uns dias agora, né, antes da Copa do Mundo de Clubes, vai descansar um pouquinho na Europa, depois vai aos Estados Unidos para acompanhar as partidas. Mas fato é que ele tem muito jogo para assistir, né, Hernan? Como que a gente imagina essa dinâmica de Ancelotti agora? Porque foi tudo tão corrido, né? Ele treinou o Real Madrid, comandou o Real Madrid lá no final na reta final ali do Campeonato Espanhol. No dia seguinte já veio para o Brasil, já tinha convocação, já começou o trabalho. Acho que agora, passados esses 2 jogos, agora sim ele pode respirar, dar uma descansada e trabalhar até a Copa. E ele quer trabalhar não à distância, né? Não quer fazer home office, não. A ideia do Ancelotti é observar, andar, viajar, conversar com a sua comissão técnica, fazer as reuniões e seguir o trabalho. Para ele, um trabalho novo, desafiador, até por isso tão desafiador. E ontem, logo depois do jogo, né, caiu uma ficha no Ancelotti. Do tipo assim, cara, vou treinar o Brasil numa Copa do Mundo. Então, assim, ontem, pós-classificação, caiu uma ficha nele. E é algo que, dentro da CBF, se vê como, o cara está querendo. Então... Não, antes, à tarde, ele encostou num dos dirigentes da CBF para dizer que estava muito feliz e que ele não imaginava que estivesse no dia do aniversário dele dirigindo a seleção brasileira. Ele está realmente empolgado, emocionado. O Casemiro fala que nunca viu o Ancelotti tão entusiasmado. E veja que, assim, ele foi técnico do Milan e foi técnico do Real Madrid, que nas suas 2 épocas foram os melhores times do mundo. Sim. Né? Tanto o Milan 2003 a 2007, que ganhou 2 Champions League em 5, quanto o Real Madrid de 2022 a 2024, que ganhou 2 Champions League em 3. Eu tenho que ir para mais um break aqui, mas a gente parou no quem subiu, quem desceu, quem ganhou pontos, quem perdeu, com a história do Casemiro. Então vamos retomar para a gente fazer essa avaliação final aí de quem foi bem, quem não foi tão bem, vai ter que mostrar mais serviço para voltar para a seleção do Ancelotti. Mas a gente vai para o rápido intervalo agora, andando de primeira no canal UOL, galera do YouTube, hein? Segue aqui com a gente. 1 minutinho. Estamos aqui no YouTube, então deixa eu pedir likes. Gente, vamos dar mais likes aqui para nós. Obrigada pela audiência de vocês, muita gente aqui hoje, muita gente nova também, então sejam bem-vindos também, façam parte da família do De Primeira, muito bom. Daniel por aqui, Túlio Marcos Dantas, se convocar o Richarlison de novo em setembro, o Ancelotti vai começar a ter problemas. Me parece aqui que nessa data FIFA, quem saiu assim tendo a torcida mais adversa, vamos dizer assim, foi o Richarlison. Mas Eu acho que até ele mesmo fez uma autocrítica, né? E acho que não dá para descartar um jogador como o Richarlison. Acho que ele é um jogador que contribui. De fato não foi bem, mas isso não quer dizer que a gente estava falando aqui do Murilo, de outros atletas, né? Eu acho que não dá para a gente ficar pichotando e decretando fim de ciclo de jogador. De fato, ele não foi bem e ele falou que não foi bem. Então, eu creio que ele mereça uma chance sim. Aí, a gente vai debater isso já já. Dinho Mabellini por aqui. Vocês estão esquecendo uma coisa. Pachecos. Você tá muito corneta, Dinho. A gente é Pacheco. O Ancelotti só está no Brasil porque perdeu tudo nessa temporada pelo Real. Corneta você, hein? O Edson Fonseca. Um prazer trabalhar no frio curitibano. Deve estar frio aí, hein? Porque aqui já tá. Nossa, já estamos aqui em São Paulo, 13 graus. Imagina em Curitiba. Se eu estivesse em Curitiba, eu iria no Santa Felicidade hoje. Almoçar. Ô Edson, aqui nosso amigo, indica aí um lugar no Santa Felicidade lá pra gente comer. Vendo a resenha de vocês, timaço. Otacílio pede likes, vamos de like aqui, gente. E o Vem Ver, o Estevão,
É gênio da bola. Só falta ganhar força. É na visão. Ontem aconteceu um fenômeno na escalação da seleção que, obviamente, o Hugo Souza, por estar em casa ali, foi muito aplaudido, tinha muito corintiano. E o Romero, na escalação do Paraguai, e o Estevão teve ali umas vaias. E aí eu até virei para quem estava perto de mim ali, estava com meu filho também, e falei assim... Eita, aí, ó, as vaias ao Estevão. No estádio corintiano, né? Um terreno adverso para ele. Eu acho bobagem isso. O Estevão é brasileiro. O Estevão é brasileiro, convocado para a seleção brasileira. Você sabe que isso é bom, por um lado, porque a história da seleção brasileira, ela sempre teve muito disso no passado em relação a Rio e São Paulo, mas não só isso. Por exemplo, em 58, na despedida da seleção brasileira para a Copa da Suécia, a torcida do Corinthians gritava Corinthians e não gritava Brasil, porque queria o Luizinho, o pequeno polegar, e não o Pelé. Bora seguir falando de seleção brasileira aqui, então? Vamos pensar, hein? Vamos avaliar. Aliás, vocês avaliem aqui com a gente. Pode entrar no nosso chat também. Quem se saiu bem desses dois confrontos da seleção brasileira? Desses dois jogos sob o comando de Ancelotti? E quem se deu mal, quem vai precisar melhorar? Vamos lá, Inazita. A gente começou a falar sobre os pontos positivos. Aí a gente colocou Alex, Casemiro, Bruno Guimarães nessa última partida também. Indo ali por um setor ofensivo. Martinelli, Matheus Cunha, foram bem? Matheus Cunha, Martinelli. Martinelli foi muito bem também. A gente não está falando tanto do Martinelli, mas ele fez uma partida interessante. Criou muito ali pelo lado esquerdo, né? A troca de posicionamento e de confundir a marcação com o Vinícius ali, eles trocando de posição, ora o Vinícius vindo por dentro, ele abrindo pelo lado esquerdo. Eu achei que ele fez uma partida muito segura, o Martinelli, muito consciente. Ganhou pontos. O Matheus Cunha, para mim, acho que se não garantiu a vaguinha dele para a Copa ontem, talvez na próxima convocação, mas é um jogador que está numa grande fase e mostrou que pode ser muito útil pro Ancelotti. Foi comprado a peso de ouro pelo United, sim, né? Fez uma grande temporada pelo Wolverhampton. E ele chegou no Wolverhampton como jogador de área, né, como camisa 9 e tal, e podem criticar, eu sei que tem muito hater e tal, mas o Vitor Pereira é um grande treinador. E o Vitor Pereira ajudou nessa mudança de posicionamento do Matheus Cunha. Ele já experimentava sair muito da área dessa maneira, mas com o Wolverhampton do Vitor Pereira, ele se consolidando como um jogador vindo de trás. Então, acho que também podemos dividir esse mérito, claro, total do jogador, né, que é inteligente, que joga bem, mas com o treinador Vitor Pereira, que eu sempre disse, tem lá suas coisas e tal, suas manias, chegou, foi embora do Corinthians, foi de repente apareceu no Flamengo, a história da sogra e tal, mas uma coisa a gente não pode negar, ele é muito bom treinador. Pevezito, quem você gostou muito? Quem ganhou pontos ali na pranchetinha de Carlo Ancelotti? Eu acho que o Bruno Guimarães é um ponto importantíssimo. Enquanto você fala, posso pegar um café? Deixa a câmera aberta aqui no PVC, porque eu vou passar na frente dessa aqui. Não, fecha no PVzito, fecha no PVzito. Senão eu vou passar na frente, gente. Deixa... Não, meus amores, deixa aberto isso, senão eu vou passar na frente da câmera, que tá frio, né? Posso pegar um cafezinho, né? Obrigada, gente. Pode? Vai, PVzito. Agora fecha no PVzito. Não, senão eu vou passar na frente da câmera. Cara, quem foi o melhor em campo? O Vinícius não fez uma partida no nível dele. O Rafinha começou muito bem o jogo depois que caiu de produção. O Bruno Guimarães e o Matheus Cunha, para mim, foram os melhores, e o Martinelli. Mas eu acho que o Bruno Guimarães tem um mérito muito grande por causa dessa conversa do 10. Quando o Modric estava no Tottenham, ninguém viu o Modric como 10. O 10 que você fala. Eu não estou dizendo que o Modric não seja um 10, mas quando jogava Casemiro, Modric e Kroos, não era um time de 2-10, era um time de 3-8. E a capacidade de ser um 8 e ser o jogador mais influente do jogo. O Bruno Guimarães é muito influente no jogo do Newcastle. Foi muito influente no jogo do Lyon. Foi muito influente no jogo do Atlético Paranaense. E ontem foi muito influente no jogo do Brasil. Essa história de você descobrir depois e fazer fila para pedir desculpas. O Bruno Guimarães é um jogador de seleção, não tenho a menor dúvida de que é.
E as pessoas tratam o Bruno Guimarães como se fosse uma coisa qualquer, um jogador comum. Com todo respeito, fosse um jogador de jogar no Pato Branco. Entendeu? Ó, vou chamar a galera do chat para participar com a gente, né? Afinal, opinião super democrática. O Jefferson falou: Hernan, não achei uma boa partida do Martinelli. Mas o José Dalvo falou: Martinelli fez um bom jogo. Ele fez um grande jogo. Eu achei muito bom o jogo dele. É que às vezes, como ele arrisca muito, ele dispersa um pouco. Ele erra às vezes. Né? O Eliseu, Alex, Marquinhos, Beraldo e Danilo não são os 4 zagueiros? Alô, aqui de Bacabal. Assim, essa conversa é muito boa, cara. E gosto de... eu não gosto de falar em dobra de lateral, porque eu acho que o cara joga com 2 laterais, um lateral é ponta. Não importa a posição de origem do jogador, importa a função que ele está ocupando. Mas pega o caso do Danilo, aí tem uma contradição em si. Então terminamos com 4 zagueiros. Meu amigo Ricardinho Martins falou isso. Porque era Danilo, Marquinhos, Alexandre Ribeiro e Beraldo. Então tá. O Danilo é tão lateral quanto o Beraldo é zagueiro. E se o Danilo virou o zagueiro, o Beraldo virou lateral. Se existe uma transformação, se as pessoas mudam, se o Danilo se transformou em zagueiro, por que eu não posso entender que o Beraldo no Paris Saint-Germain se transformou em lateral? E assim, vamos voltar lá atrás... Cafu virou um meio-campista como? Exatamente. Então, assim, cara, o Dario Pereira era 10 e virou zagueiro. Então o São Paulo jogava com 2-10? O Leonardo, jogador extraordinário, campeão do mundo em 94, lateral esquerdo, depois ele virou um camisa 10. Ele virou 10, ele virou 5, ele virou 6, ele virou 11, ele virou... O Diego Ribas, mais recente, sempre foi camisa 10, virou 5. E para a gente fechar, tem jogadores que devem voltar em breve, né? Tem o Rodrigo para voltar, tem o Endrick para voltar, o próprio Ederson. Então também ele vai ter que aumentar este leque aí. A gente estava falando aí do... Vou te ouvir, Hernanzito, mas a gente estava falando sobre o Richarlison agora no intervalo. É um jogador que... Ele é um homem de confiança do Ancelotti, isso tem um peso muito grande, né? Ainda mais nesse momento que ele está chegando. E ele precisa dessas referências, desses pilares, né, para ter uma segurança para o trabalho. Mas é um jogador que perde pontos. Você citou as laterais também. Talvez nas laterais ele vá abrir o leque. O Wesley, né, foi convocado, foi cortado do primeiro jogo e ontem ele não entra na partida quando ele faz a substituição. Mas ele treinou bem. Treinou bem? Eu fiquei com essa dúvida, honestamente. Não, ele treinou bem e o Ancelotti olhou muito para ele. Só que tem uma coisa que... Porque ontem entra o Danilo no lugar do Wanderson. Porque pela característica. E o momento do jogo. O momento do jogo era um momento de ter estabilidade para sustentar 1-0 e tentar fazer o segundo. O Brasil terminou o jogo mais perto de fazer 2-0 do que de sofrer o gol de empate. Mas era o momento de sustentar o jogo. Como disse o Ancelotti, e eu sono no italiano. Mais ou menos isso. O Wesley treinou bem. Só que o Wesley vai dar um trabalho para o Ancelotti. Porque o Wesley é brilhante. E veja que ele está usando o lateral direito como lateral ofensivo. O Wanderson ia o tempo inteiro. O Wesley vai fazer esse trabalho ofensivo melhor do que o Wanderson. Mas o Wanderson compõe melhor a linha de quarto. Isso também é trabalho do técnico. O Ancelotti vai pegar o Wesley e vai pegar para criar. Vem cá, ó. Linha de quarto defensivo. Quando você estiver no momento defensivo, é assim que você vai se comportar. Hernanzito. Ontem tivemos o corte do Andréas Pereira. Sim. O Andréas Pereira acabou sendo cortado. Tinha muito jogador... Só explicando para a galera, ele tem que cortar 2 jogadores, por causa pelo limite de vagas ali que ele pode levar a campo. E o outro que ele cortou foi o... Tô tentando lembrar aqui também. Primeiro jogo foi o Wesley e o Rafinha que estava suspenso. Não, então, mas aí não, ontem ele cortou 2. Então, aí ontem foi o Wesley, o Andrés e mais um que eu me esqueci agora, mas daqui a pouco... O pessoal é capaz de lembrar aqui no chat também. Mas para a gente encerrar o assunto de seleção, porque vamos falar sobre o Mundial de Clubes, hein, gente? Já estamos aqui, ó, mais de 1 hora falando de seleção brasileira. E o Carlos Augusto foi cortado, lateral. Verdade. Carlos Augusto foi cortado. Carlos Augusto, lateral. O outro foi cortado. Boa. Então, você estava dizendo sobre o Wesley. Então, o Andréas Pereira é um jogador que acho que pode ser observado e acho que com mais tempo. Acho que a fase dele é uma fase boa e ele poderia ser utilizado por mais tempo, mais minutagens.
E ontem foi cortado porque era a opção do treinador, né? Não houve assim olha, vem cá, Andrés, vou te cortar hoje por isso, por isso, por isso. Simplesmente foi só a comissão técnica repassa a lista e fala, ó, não vamos utilizar e pronto. E o jogador não vai para a lista de relação, não tem muito uma explicação, né? Por que eu te cortei? Então, fica aquele gostinho de quero mais dos atletas. Isso não quer dizer que esses jogadores, porque foram cortados do jogo, não vão ser mais convocados. Mesmo porque a seleção ainda tem todo esse caminho aí até a Copa do Mundo, até a convocação da Copa do Mundo. Então, assim, eu gostaria de ver mais o Andrés Pereira, por exemplo.